Olá, eu sou a Micaela do segundo A. Vou falar um pouquinho sobre o realismo. Bom, o realismo foi um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX, na França. Como o próprio nome sugere, essa manifestação cultural significou um olhar mais realista e objetivo sobre a existência e as relações humanas, surgindo como oposição ao romantismo e sua visão idealizada da vida. Essa vertente ela se manifestou principalmente na literatura, sendo sua marca inicial o romance realista, cujo nome é Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857. Entretanto, é possível encontrar também nas artes visuais, sobretudo na pintura, obras de cunho realista. Foram artistas de destaque Gustave Courbet na França e Almeida Júnior no Brasil. O movimento se estendeu para várias partes do mundo e teve espaço em solo brasileiro. Bom, meu nome é Kelly Lorena, estarei falando sobre o segundo A, estarei falando um pouco do romantismo e as características do realismo. Bom, o romantismo ele surgiu no século XVIII e foi até a metade do século XIX. Ele influenciou a literatura, a pintura, a música e a arquitetura. E ele é oposto ao classicismo, iluminismo e o racionalismo. É interessante sobre o classicismo, porque já que no classicismo ele vai seguir um padrão clássico. Já no romantismo ele vai quebrar esse padrão, ele vai ser um padrão bem diferente, ele vai ver só o eu. Enquanto no classicismo ele vê o universal, ele vai se preocupar com a visão impessoal e objetiva. Já no romantismo, ele vai se preocupar com a visão pessoal e subjetiva. Também temos no romantismo o cristianismo, enquanto no classicismo temos o paganismo. E as características também do realismo, temos que ele vai valorizar a objetividade e dos fatos. Ele vai retratar o adultério, a miséria, os fracassos sociais. Ele vai fugir da realidade. Então são só esses um pouco das características. Já também no romantismo, aqui no Brasil, ele pode se classificar em 4 partes, que são o romance regionalista, urbano, indianista e histórico. Nos romances indianistas e históricos, ele vai retratar um índio como um herói nacional, enquanto na Europa vai ser o cavaleiro, que vai ser aquele herói romântico e e tudo mais com a mulher. Já que no Brasil vai ser um índio, mas ele não, tipo assim, não vai ser assim muito romântico, ele vai ser um herói forte. E nesses exemplos, muitos exemplos de livros temos o Guarani, eu acho que também tem Iracema, são só isso que eu lembro agora. No urbano, ele vai retratar os hábitos e costumes da burguesia na corte. Que também temos como livro relacionado também temos o Senhora. Temos o Senhora e Lucila. Senhora foi escrito por José de Alencar. Que as obras de José de Alencar no século XIX eles foram publicados em folhetins. Foi publicado em folhetins e ele foi um dos maiores representantes do romantismo. No livro Senhora vai contar a história de uma mulher que é uma mulher pobre e ela acaba se apaixonando por um homem chamado Fernando Seixas. E a Aurélia Camargo, ela se apaixona, ela não se importa com a riqueza dele, se ele é pobre, se ele é rico, ela não se importa com isso. Ela só tá se importando com o amor dele, com o amor. Só que Fernando Seixas, ele ama sim a Aurélia, mas ele é um homem que ele quer viver na riqueza,
que ele quer mostrar ali que ele tem ele quer mostrar ali para os outros que ele tem. Mesmo sendo pobre, ele pode mostrar que ele tem dinheiro, ele quer fama, ele quer isso. Então, quando ele gastou todo o seu dinheiro com a sociedade, e aí ele acaba ficando falido, deixa a família numa situação precária, e aí que ele desiste de se casar com a Aurélia, para se casar com Adelaide, porque por 30 contos de réis deixa a Aurélia para se casar com ela. A Aurélia, sendo traída, ela acaba fazendo uma vingança. Do dia para noite, ela ficou rica, milionária, com a herança do seu avô, e aí ela acaba fazendo uma vingança com ele, acaba comprando Fernando Seixas. E aí durante esse casamento vai acontecer um desfecho. Ela vai humilhar muito ele. E aí Fernando ele começa a trabalhar para poder pagar o que ele estava devendo a Aurélia, poder pagar. E aí podemos ver esse desfecho que a Aurélia, ela é uma mulher com caráter forte. José de Alencar fala mesmo que ela é igual uma serpente. Ela é falsa, ela é traiçoeira. Só que nesse desfecho ela acaba mudando. Ela muda porque ela reconhece que ama muito ele. E quando no final do livro, Fernando ele quer se separar dela, o divórcio, ela se joga aos pés dele e fala que não para ficar com ele porque ela o ama ele. E acaba assim prevalecendo o amor, que tem essa luta entre o bem e o mal, e o bem sempre prevalece. Então nós temos aí o amor verdadeiro, e eu acho bem interessante isso. E também temos falta mais o que? Eu falei isso. O romance regionalista, ele vai acontecer em lugares tipicamente brasileiros. Brasileiros que são menos relacionados na cultura europeia, que também temos como exemplo o sertanejo e o gaúcho. No regionalista e no indianista e no históricos, eu esqueci de falar sobre os livros, temos um livro bastante interessante que eu achei, o Iracema, que é falar sobre o índio, né? Eu achei bastante interessante. Eu ainda não li o livro, mas eu achei bastante interessante. Então, foi somente sobre isso. Olá, meu nome é Luiz Felipe, sou do segundo ano A e vou falar sobre realismo literário. O movimento realista tem origem na literatura com o lançamento do romance inaugural do realismo Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857, na França. Esta obra foi considerada um ícone da literatura francesa. Na França, além dele, teve destaque também Émile Zola, com a obra Les Rougon Macquart, em 1871. Em Portugal, Eça de Queiroz destaca-se como escritor realista com O Primeiro Basílio, em 1878, e O Crime do Padre Amaro, em 1875. Na Britânia, tem a escritora Mary Ann Evans, que, sob o pseudônimo de George Eliot, ela escreveu Middlemarch, em 1871. Temos também Henry James, autor de Retrato de uma Senhora, em 1881. Na Rússia, são muito reconhecidos os escritores Fyodor Dostoiévski, Lev Tolstói e Anton Chekhov, que escreveu obras icônicas como Crime e Castigo, 1866, de Dostoiévski, Ana Karenina, 1877, de Tolstói, e As Três Irmãs, 1891, de Chekhov. Olá, eu me chamo Evelyn, sou do segundo A. Eu vou falar sobre o realismo no Brasil. No Brasil, o realismo surgiu durante o reinado de Dom Pedro II. Como uma maneira de criticar a sociedade burguesa e a monarquia, expondo contradições e desigualdades sociais.
Isso porque foi um período em que ocorreu a abolição da escravatura e a chegada de imigrantes e diversos avanços tecnológicos. Meu nome é Maiara e eu vou falar um pouco sobre os autores e obras brasileiras. Eu vou começar falando um pouco sobre Machado de Assis, de 1839 a 1908. Machado de Assis foi um escritor negro em Livramento, no Rio de Janeiro. Vindo de uma família humilde, Machado de Assis estudou por conta própria e hoje ele é considerado um dos maiores escritores do país. Raul de Ávila Pompeia foi um escritor, jornalista e professor. Em 1880, ele publicou uma obra lá no Amazonas, que no caso foi seu primeiro romance. Mas foi com Ateneu, em 1888, que o autor ganha destaque no realismo. Visconde de Tunai. Ele foi um escritor militar político brasileiro. Inclusive, a obra de Inocência é a mais conhecida de Tunai. Oi, meu nome é Carla. Vou falar um pouco sobre parnasianismo, movimento literário que se originou na França, surgindo no século XIX, em oposição ao romantismo. Nasceu com a publicação de uma série de poesias. O seu nome vem do Monte Parnaso. Caracteriza-se pela sacralidade da forma, pelo respeito às regras de versificação, pelo preciosismo rítmico e vocabular, pelas rimas raras e pela preferência por estruturas fixas, como os sonetos. O emprego da linguagem figurada é reduzido com a valorização do exotismo e da mitologia. Os temas preferidos são os fatos históricos, objetos e paisagens. A descrição visual é o forte da poesia parnasiana. Os autores parnasianos faziam arte pela arte, pois acreditavam que a arte devia existir por si só. Boa noite, meu nome é Alan, sou do segundo A. Eu vim falar sobre as características e uma delas do preciosismo. Focaliza-se o detalhe, cada objeto deve singularizar-se, daí as palavras raras e rimas e ricas. Objetividade e impessoalidade. O poeta apresenta o fato ao personagem, as coisas como são e acontecem na realidade, sem defamá-los, pela sua maneira pessoal de ver, sentir e pensar. Estética, o culto à forma, valorização exagerada da forma, da estrutura adotada, da métrica e da rima, da palavra medida, da correção gramatical. Arte pela arte. A poesia vale por si mesma, não tem nenhum tipo de compromisso e se justifica por sua beleza. Oi, meu nome é Viviane, eu sou do segundo A e vou falar sobre o parnasianismo no Brasil. No Brasil, o parnasianismo dominou a poesia até a chegada do modernismo brasileiro. A importância deste movimento no país deve-se não só ao elevado número de poetas, mas também à extensão de sua influência, uma vez que seus princípios estéticos dominaram por muito tempo a vida literária do país, praticamente até o advento do modernismo em 1922. O parnasianismo brasileiro recebeu grande influência do parnasianismo francês. Não é uma exata reprodução dele, pois ele não obedece à mesma preocupação de objetividade do cientificismo e da descrição realista. Foge do sentimentalismo romântico, mas não exclui o subjetivismo. Sua preferência dominante é pelo verso alexandrino do tipo francês, com muitas rimas ricas e pelas formas fixas, em especial o soneto. Quanto ao assunto, caracteriza-se pela objetividade e universalismo e esteticismo. Este último exige uma forma perfeita do formalismo. Quanto à construção e a síntese,
Os poetas parnasianos veem um homem preso à matéria sem possibilidade de libertar-se do determinismo e também, então, para o pessimismo ou para o sensualismo. Aspectos importantes para a estética perfeita são rimas ricas. São evitadas palavras da mesma classe gramatical a uma ênfase. Das rimas tipo a, beabá, para estrofes de 4 versos, também usadas em muitas rimas interpoladas. A valorização dos sonetos é da preferência composições, dividir 2 estrofes em 4 versos e 2 estrofes em 3 versos, revelando, no entanto, a chave do texto no último verso. Metrificação rigorosa, o número de sílabas deve ser o mesmo em cada verso, preferencialmente com 10 decassílabas ou 12 sílabas. Versos alexandrinos, os mais utilizados nos períodos, ou apresentar simetria. Constante exemplo, o primeiro verso de 10 sílabas, segundo em 6 sílabas, terceiro em 10 sílabas, 4 em 6 sílabas e etc. Descritivismo. A grande parte da poesia parnasiana é baseada em objetos inertes, sempre oportuno pelos que exigem uma descrição bem detalhada, como estátua, vaso chinês, vaso grego, de Alberto de Oliveira, ou temática grego-romana. A estética muito valorizada no parnasianismo, mas mesmo assim, o texto precisa de um conteúdo. Meu nome é Alisson, eu vim falar os principais autores: Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Carreira, Francisca Júlia da Silva e Vicente Carvalho, e Luiz Delfino e Mário Lima. Iniciaremos o debate sobre o romantismo, o realismo e o parnasianismo. A primeira questão vai ser sobre o parnasianismo. Sobre o movimento parnasianista, é incorreto afirmar: A. Teve início em 1866, na França, com a publicação da revista Parnasse Contemporânea. B. Defendia o princípio da arte pela arte, almejando assim a perfeição literária. C. Teve como fonte de inspiração a antiguidade clássica, buscando a perfeição formal. D. Através da poesia de protesto, retratava problemas sociais e questionamentos humanos. E. Buscava a perfeição estética e o culto à forma, utilizando um vocabulário culto. Eu entendi. Já terminou de falar. Entendi, através da poesia e protesto. Estava esperando valendo. Eu também estava esperando valendo. Era a música valendo, né? Vamos, vai, faz valendo. Valendo. Ai, já sou o primeiro. Eu como atrás. Tá. Através de poesia e protesto, letra D. Correto. Ponto para o grupo 2. Sendo o grupo 2 tem um pistoleiro mais rápido. A segunda questão. Monolia, gente, monolinha. O que foi o realismo, Valente? Foi Luiz. Não, fui eu. Foi Luiz. Foi ele. Quando o Luiz bateu, eu tinha acabado de botar a mão no chão. E você era aqui. Foi um movimento cujo objetivo era combater o romantismo.
2-0, 2-0. Vai, 2-0 mesmo, vai, ui. Vamos ver a próxima questão. Quando e onde se iniciou o realismo? Ela disse já, mas como o Vitor Baixinado não bate primeiro. Não, vou perguntar porque Eu pensei aí, você tá falando de quem? Não, vocês puxaram bem Mas primeiro. tá 5-0, a Luz vai dar uma bronca na gente. Estudaram pelo fizeram. Quando e onde se iniciou o realismo? Luiz foi antes, mas eu coisei. Não, eu bati antes delas. Não, mas ela disse valendo. Então. Não, mas Luiz que quando você Ela esperou valendo, Robson, ela esperou valendo. Não, fazer a pergunta de novo e vai de valendo. Não, deixa os perdedores, vai, deixa o perdedor, não vai. Faz um perder de 2-0, vai. Deixa. Eu deixo. Mas a resposta, eu estou. Na Europa. Cabaína não sabe. Em 1857. Você também sou. Mas demorou. E o que o realismo buscava? Buscar retratar a realidade e combater o humanismo e o subjetivismo. Ok.